Oi meninas, tudo bom? Hoje nosso episódio é Isso, velho. sobre. Hoje nosso episódio é sobre Meu temperamento. Deus do céu. Isso mesmo. Não é temperos, Tinha nem que ser o temperatura. Eu Caetano. também não sei o que é esse temperamento. Vamos descobrir nesse episódio. Vai ver no episódio aí. Iniciem aí quem sabe sobre esse tema. Hoje o episódio é um monólogo com o Raul. Conversa com o Raul As no nossas perguntas, episódio. né, claro. Vai, Não Raul. tenho a mínima manda o ideia do papo. que é. Dá um Define. conceito aí Me pra sinto gente lisonjeado poder pelo conversar. convite. Me sinto lisonjeado por poder estar participando aqui do podcast dos meninos, né? Nossa, uma honra, né? E vamos lá. Pô, pera aí, só um pouquinho. Vamos uma falar dos intervenção, conceitos. Uma intervenção. Desculpa Pode aí. dar aí. Os meninos, os outros três falaram pra gente parar de gravar e ir pro outro grupo pra gente jogar Paladins. Ah, legal, não, lógico, com certeza, né? A gente esperou aqui até agora. Raul. Parece Infelizmente. que. Tô brincando. Infelizmente. Vai, Raul, vamos parar de gravar, que já era pra ter começado Ah, isso é daqui. bom a que 20, enrola, dá a mais 24 minutos pro negócio. minutos, né? Era pra gente ter começado a 24 minutos, né? Vai, Raul, por favor, conceitua aí pra gente. Bom, então tá bom, vai. Vamos, é o seguinte aí, vocês podem perguntar o que quiser aí quando eu der minhas pausas. Então vamos lá. Especialista Vamos lá. no assunto. Primeiramente, desde os primórdios aí do início da humanidade, o ser humano vem notando certos tipos de padrões de comportamento nas pessoas, nos seres humanos. Percebiam que muitas pessoas se pareciam e tudo mais. Analisando, né, psicólogos, médicos, e procurando uma resposta para isso tudo, as pessoas criaram as teorias mais mirabolantes e mais imbecis aí que a gente pode ver. Principalmente e criaram várias explicações, com os motivos mais variados. A que mais ficou famosa e que perdura até hoje são a dos tais dos signos, né? Pessoas que acham que, como os gregos lá inventaram esse papo os gregos, os egípcios, falando que esses fatores em comum que as pessoas tinham, que determinavam, eram seus horóscopos, seus signos e tudo mais, a posição dos astros. Porém, né, essa visão aí, ela foi, ao meu ver, né, ela foi tanto adotada pelos filósofos gregos mais sérios quanto pelos doutores da igreja e tudo mais, como o próprio Agostinho, que é a visão que o filósofo Hipócrates meio que inaugurou, que é a visão dos temperamentos do ser humano. Os temperamentos basicamente são uma estrutura mineral que as pessoas têm, né? Ou seja, isso depende da nossa genética, tem a intervenção do nosso sistema endócrino, como a gente vai ver mais pra frente aí, né? Os hormônios que atuam na gente, modificando. Meio que essa nossa estrutura, o nosso corpo aqui, ele faz com que nós mudemos a perspectiva de como nós vemos a realidade ao nosso redor. Por exemplo, diante de um acidente de carro, você tem 3 pessoas. Uma começa a chorar desesperadamente. A outra simplesmente é indiferente, alheia a tudo aquilo. Parece que ela não sente absolutamente nada, continua meio que parece que meio que indiferente com tudo isso. E a outra também aparentemente parece que está indiferente, mas por dentro ela esboça algum tipo de desconforto e tudo mais. Esses fatores são explicados pela teoria do temperamento de Hipócrates. Para Hipócrates, existem 4 tipos de variações aí no temperamento, do comportamento do ser humano. Cada um correspondente a um elemento da natureza, né? No caso, existiriam as pessoas, na teoria dele, que tem mais sangue no corpo, seriam os sanguíneos, que corresponderiam ao elemento ar. Os coléricos, que corresponderiam ao elemento fogo, os filomáticos seriam correspondentes ao elemento água, e os melancólicos ao elemento terra, né? Aí, por enquanto, no início, eu vou falar mais aqui da história do negócio. Aí essas teorias foram se desenvolvendo, a teoria de Hipócrates, né, e tudo mais. Essa é a teoria clássica. Porém, com o passar dos anos, lá para o século XVII, na escola de Groningen, na Holanda, é um nome bem estranho aqui, mais pessoas, esse estudo meio que foi passado adiante. Alguns outros homens aqui na escola, o psiquiatra Hein Hessem e Wiesmann, que era o Hein Hessem era um psiquiatra e o Wiesmann era um psicólogo. Esses aí meio que
na modernidade, trouxeram à tona de novo a teoria dos temperamentos, só que dessa vez com uma abordagem mais científica, já que os 4 temperamentos era uma abordagem mais superficial sobre os fenômenos das coisas, fazendo assim mais uma distinção maior do que seriam, né, essas variações aí nas características físicas dos outros. E eles chegaram, em vez de 4 temperamentos, em grandes 8 temperamentos que também estão junto nos 4, entendeu? Os 4 é meio que se fosse a análise mais básica. E por último, você tem aí um filósofo dos anos 60, que é René Lessen, né? Que ele meio que dá o toque final para toda essa teoria aqui que eu vou falar. Então, por enquanto, em relação à trajetória dos temperamentos, alguma dúvida, alguma pergunta, assim? No começo você falou que surgiram diversas teorias e você citou os signos, né? Teria mais alguma pra gente ter como comparativo? Teriam também algumas teorias que dizem que, eu não vou saber o nome, né? Mas que dizem que algumas pessoas têm animais correspondentes à sua natureza, outros que relacionam com, até com plantas e qualquer coisa mesmo, realmente, entendeu? Entendi. Tem pagãos que relacionam com alguns deuses, né? Sempre tentar Entendi. explicar, mas a questão do temperamento, ela fala mesmo da biologia, né? Por Entendi. isso que... Mas assim, por que nesse caso, que nem você comentou, né? Por que no caso, os signos, eles seriam invalidados aí se comparados ao temperamento? Bom, primeiramente, porque, como diz o próprio Hipócrates, os temperamentos estão relacionados a fluidos, né? Ou seja, a genética, né? No caso, ele falava a falta ou a abundância de certos fluidos no corpo, né? Que aí fariam a pessoa ter predisposições a algumas coisas diferentes. Já os signos dizem que a posição dos astros, né, meio que os astros como se tivessem alguma influenciam na vida da pessoa, ou seja, é uma espécie de mística. Alguns acreditam que esses astros são deuses e eles vão meio que meio que cercarem. É outra grande diferença entre o signo e o temperamento. O povo do horóscopo, né, as pessoas que acreditavam nos signos, eles acreditavam que os signos realmente determinavam tudo na vida da pessoa, o destino dela. Eles realmente acreditavam que não só a personalidade, mas também o destino das pessoas era movido por isso. Agora os temperamentos não, eles só indicam como a genética, meio que a biologia do corpo da pessoa, vai definir só algumas predisposições naturais, entendeu? A predisposição mineral da pessoa. Basicamente, com René Lessen, depois você perguntou, né, em relação a fluidos no corpo e tudo mais. Então, porque Hipócrates era um médico antigo, ele não entendia muito bem a relação de como funcionava o corpo humano, mas hoje em dia a gente sabe, né, isso leva em consideração o sistema endócrino, alguns fatores genéticos, assim, como, por exemplo, disposições físicas, alguns genes, por exemplo, tem pessoas que têm genes de atleta, tudo isso vai intervir. E aí já adiantando para uma questão mais para frente, né, esse povo da escola de Groningen, na Holanda, né, eles avaliaram 3 fatores específicos para meio que fazer um raio-x do que seria os temperamentos, para ver quais são os fatores meio que científicos que determinam o temperamento de uma pessoa, que é emotividade. O que seria emotividade? A emotividade seria um sensor que as pessoas têm para reagir a coisas externas. Emotividade não é sentimentalismo, isso emotividade, por exemplo, meio que quando ocorre um sinal externo aqui no mundo, a pessoa emotiva, ela meio que aquilo reverbera com força dentro dela, meio como se fosse um radar, assim, um alarme. Soa alguma coisa no mundo externo e aquele alarme da emotividade apita intensamente na pessoa que é emotiva, entendeu? Aquele alarme uma espécie fica de intuição, entendeu? Não, é uma espécie de é um sentimento. Então vou te dar um exemplo. É como se fosse uma ardência, algo relacionado aos sentidos. Então, isso por exemplo, pode ser caracterizado como uma intuição, não pode? Não, porque é meio que isso não tem a ver com o caráter da pessoa. Isso é meio que um radar natural que ela tem, você tá entendendo? Então, nesse caso, a pessoa que ela é mais emotiva, ela acaba, digamos que absorvendo situações de maneira
mais exagerada que outras. Por exemplo, ela está numa discussão. Aquilo vai afetar muito mais o psicológico dela do que uma pessoa que não é tão emotiva assim. Não, então, aí que tá a relação que eu queria explicar. Emotividade não está relacionado com exteriorização de sentimentos. Porque a pessoa, como a gente vai ver mais pra frente, por causa da ressonância, ela pode ser uma pessoa reflexiva, secundária e estruturada. Então, no caso, vai ser meio que como se fosse um impulso, um fogo que queima dentro dela, mais ou menos um radar que começa a apitar. Perante estímulos externos, basicamente eu vou definir aqui. Emotividade é o quê? É uma reação que a pessoa tem a estímulos externos. Por exemplo, sim, mas o que ocasiona, o que acontece? Isso tem a ver com o fator mineral da pessoa, o cérebro dela, a psique. Mas, por exemplo, diante de um assalto, a pessoa está sendo assaltada. Uma pessoa emotiva tem uma espécie de... Ela cria uma espécie de energia, um surto de ira mesmo. Ela fica dominada pela ira para ter uma ação para poder combater o crime. Ela tem um impulso para partir para cima do bandido, do agressor, entendeu? Ela pode... Não necessariamente ela vai... meio que lutar contra o bandido, porque ela pode refletir e não fazer a ação, mas ela vai ter aquela energia, aquela predisposição. A pessoa que não é emotiva, ela meio que vai parecer que está em outro planeta, assim, ela está meio que numa realidade alheia, assim, ela tá meio mole, assim, tipo, o cara tá ali assaltando ela, mas ela tá meio sem reação, assim, ela não sabe, tá meio que sim, foda-se. Então é assim, certo dizer que afetaria o psicológico dela mais que outras. Sim, seria então, um é o que eu impulso falei. forte, entendeu? Eu comparo isso com, por exemplo, sabe o quê? Impulsos sexuais, por exemplo, né? Seria Mas, não, impulsos voltando sexuais um não pouco, são emotividade, mas tudo bem. Voltando um pouco ao que você falou, os temperamentos, eles afetam o modo que a pessoa enxerga o mundo. Então é correto dizer que, vamos separar as coisas, todo ser humano, entre aspas, tem um instinto para fazer as coisas, para realizar suas ações, tanto carnais quanto algo que transcende. Então, o temperamento meio que modifica a forma com que cada ser humano, que já tem esses instintos pré-definidos, mas cada ser humano reage de uma forma diferente, de acordo com o temperamento. É basicamente isso. Ela tem uma tendência... Então, eu ia explicar isso mais pra frente. Mas sim, é isso mesmo. Ela tem uma tendência a ser puxada para alguma coisa. Por exemplo, na teoria, ela tem uma tendência a acabar caindo em algum extremo, alguma visão de mundo diferente, entendeu? Por exemplo, Hipócrates relaciona isso com os elementos. A pessoa, por exemplo, que tem um temperamento colérico, ela se assemelha, por exemplo, ao elemento do fogo. Ela tem uma tendência de imponência, de desafio perante a vida. Ela tem essa tendência de querer meio que queimar, entendeu? Se impor nos lugares. Aquele arquétipo de pessoa que, perante a vida, ela quer se impor. Ela quer, meio que, assim como o fogo, ela quer queimar, ela quer expandir, quer queimar e deixar sua marca. Pessoas, por exemplo, com temperamento sanguíneo, elas se assemelham com o elemento ar. Ou seja, elas são expansivas. Já deixando claro uma coisa. Você tem ali temperamentos como o colérico e o melancólico, eles são bem definidos. Então só existe esses dois mesmo. O cara que é melancólico, ele só é melancólico mesmo, e o cara que é colérico, ele só é colérico. Agora, com os sanguíneos e os fleumáticos, você tem mais variações, e eu falo isso mais pra frente. Rapidinho, só dando melancólico, por exemplo... Só dando uma interrupção, você explicou o que era o colérico e o que era o sanguíneo. Você pode explicar os outros dois? Pra ficar bem dividido pra quem tá ouvindo, aí depois você dá procedência à explicação. Pode ser? Alô? Não. Ele tá mutado ali. Ó, Kaique, a gente tá em 16 minutos exatamente agora, então se você quiser começar a contar... Tá?
Então, vai. Então. Eu parei no sanguíneo, não parei? Então. Isso. É meio que quebra, né? Era melhor falar isso depois, Thiago. Não, é que você já falou os dois, aí já falou logo os 4. Tá bom. O sanguíneo, ele é o ar. Então, ele tem meio que tem o seu... É que é mais coisa, cara. Melhor, enfim. Não, tudo bem. Mas resumindo aqui, ele tem relação ao elemento ar. Então, ele é expansivo, só que diferente do colérico, o colérico ele é expansivo e seco. Então ele vai meio que agride. É o temperamento dos líderes, né? Pessoa que... Eu acho melhor você explicar primeiro os 4 temperamentos básicos, entendeu? Não, De uma maneira bem definida, o que cada um faz. Eu tô falando isso. Então, aí depois você coloca os 8 completos, entende? Não, sim, é o que exatamente o que eu vou fazer. Eu tô falando do sanguíneo ainda, não se preocupe, eu não tô falando dos 4 ainda. Não se preocupe. Então, o temperamento colérico, ele é expansivo e seco. Ele tem um teor que ele tem que expandir, ele tem que meio que ou seja, ele é uma pessoa sociável, uma pessoa ativa, determinada, que corre atrás dos seus objetivos e meio que, entre aspas, queima as outras porque é teimoso, tem uma tendência a ser prepotente e tudo mais. O sanguíneo, ele é o elemento ar. Então ele é expansivo também, ele tende a englobar as outras pessoas, só que ele não queima. Ele é úmido, ele tem um teor úmido por causa do ar. Então é uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais envolvente. Só que como o ar, ela também é uma pessoa bastante dispersa e bastante volúvel assim nas suas ideias. É uma pessoa bastante Maria vai com as outras e pode ser facilmente manipulada e tudo mais. Agora, quer dizer, pode manipular também, mas aí é mais complexo. Você tem agora os fleumáticos, que se assemelham ao elemento água, que aí já vão para o polo de baixo. Como eu já disse antes, os 2 principais ativos, né, que eu falei, o colérico e o sanguíneo. Eles são expansivos, um é úmido e o outro é seco. Vocês estão entendendo até agora? Sim. Então, colérico é expansivo e seco. Sanguíneo, expansivo e úmido, né? Um é uma cara mais bonzinho, o outro é o cara mais chato, digamos assim, né? Mais pra frente eu dou mais detalhes. Agora esses são as pessoas ativas, expansivas. Agora vamos pro polo inativo. São as pessoas mais broxas, digamos assim. Aí você tem os fleumáticos. O fleumático é o oposto do colérico e o melancólico é o oposto do sanguíneo. Basicamente o que? O melancólico, ele se identifica com o elemento terra, né? Então, assim, basicamente ele meio que sente, ele é uma pessoa que olha como funciona basicamente. Ele não é expansivo, ele é retraído, assim como a terra, e ele também não é úmido, ele é seco. Ou seja, é uma pessoa que tem impressões muito marcadas dentro de si. E também é uma pessoa bastante teimosa. E também, como ela não é expansiva, é uma pessoa mais contraída, mais para si, ela também é uma pessoa mais reflexiva. E assim como o elemento terra, quando ela é marcada por alguma coisa, diferente dos outros, a marca na terra é onde ela mais fica, né? Então são pessoas que também elas guardam impressões fundo dentro de si. É difícil você causar uma mudança na terra, porque a terra é rígida, mas quando você causa fura um buraco nela, aquela impressão fica durante muito tempo, entendeu? Então é isso, são pessoas mais ou menos que são reflexivas, tendem uma tendência pelo peso da terra a sempre se direcionarem ao elemento meio que para baixo, meio que o elemento terra, serem puxadas mais a um pessimismo, mais um olhar crítico sobre a realidade, porque meio que sempre estão com os pés na sua estrutura. O melancólico, ele sempre tenta criar estrutura quando vê as coisas, entendeu? Ele tenta sempre fixar seus pés no seu ideal ali, nas suas coisas. Porém, nem sempre é assim, aí quando ele é ferido por alguma coisa, ele fica muito impactado. Então é mais ou menos isso, é o temperamento mais difícil de explicar, mas... Agora vamos para o fleumático, que é o temperamento das pessoas mais de boa, assim. Normalmente é o temperamento de gordinhos e pessoas engraçadas. Definindo as pessoas assim pelo peso. Cancelado. Olha aí, Raul. Como eu vou falar mais pra frente, tem certos O Raul é gordo, pessoal. Não acusa ele. Tipos de...
Já sabemos Certos. o temperamento dele. Ó, tem certos modelos, tipos de pessoas, assim, o físico das pessoas às vezes condiz com o temperamento delas, assim, eu vou falar isso mais pra frente, né? Ah, tá. Os fleumáticos se assemelham ao elemento água. E o que o elemento água faz? Ele não é expansivo, ele é retraído, a água retrai, ela cobre. Só que ela é gelada também, ela é úmida, ela não é seca. O melancólico ele é contraído, só que ele é seco. O fleumático é contraído, só que úmido. Então são pessoas mais ou menos que têm, assim, basicamente o maior problema dos fleumáticos é porque eles não são pessoas emotivas. São pessoas bem neutras, exatamente por se assemelhar ao elemento da água, por não terem emotividade, são pessoas bastante equilibradas, com um humor bem estável. Você nunca vê elas tristes ou brigando com alguém, é bem difícil ter briga com elas, e elas sempre prezam muito pela paz. Porém, elas são pessoas bastante mundanas também, já que como elas não têm paixões muito profundas, isso por um lado é bom, porque elas não são levadas a fazer coisas erradas, mas elas também são muito facilmente levadas a um, como eu posso dizer, um hedonismo, assim, uma coisa barata, uma coisa... elas não amam grandes ideais, elas meio que ficam naquela mesma, como se fosse um robozinho, sabe? Tanto que muitos fleumáticos têm problemas com comida, sabe? Eles meio que se apegam às coisas mais banais, assim, da vida, né? Já que não tem esse impulso das paixões. Porém, eles são bastante maleáveis, né? São bons para obedecer ordens, são estruturados no pensamento, são reflexivos e fazem as coisas. E tem acho que o maior problema do fleumático acho que seria a indecisão. São pessoas muito indecisas. Já que eles não têm o impulso das paixões, eles ficam meio que só na secundariedade, né? Eles ficam só refletindo e basicamente nunca têm Eu tenho uma iniciativa dúvida, nenhuma pra fazer te nada. cortando um pouco. Tipo assim, Quê? uma pessoa, ela pode ser mais de um? Pera, eu vou falar isso mais pra frente. É que vocês ficam fazendo pergunta, que eu fiz um script aqui, vocês estão ferrando tudo. Vai. Ah, você não falou que tinha um script pra Continue. gente. Continue o monólogo mais aí. ou menos é isso, então. Então são pessoas muito indecisas, meio bunda suja, assim, às vezes pode ser até podem acabar sendo corno até por causa disso, porque muitos Os melhores fleumáticos exemplos, têm né? mulheres mais emotivas e enfim, Espera um pouquinho, espera um fazer alguma pouquinho. observação. Eu tenho uma observação assim. É engraçado as Eu já analogias. até sei o que ele vai falar. É muito engraçado as analogias que o Raul faz, sabe? Primeiro ele falou do corno. Do corno não, primeiro ele falou do gordinho, depois ele falou do corno, depois ele falou do bunda suja, sabe? Deus do céu. É assim que se define. Ai, ai. Continua. por Entenderam favor. mais ou menos como funciona? Sim. Ou seja, o sanguíneo é mais ou menos o cara que sempre quer aparecer, né? O sanguíneo é aquele cara que, como eu já disse, ele é superficial e leve como o vento. Então é uma pessoa muito carismática, naturalmente, que fala muito. Sanguíneos falam pelos cotovelos, às vezes é uma coisa muito irritante, assim. E eles sempre querem aparecer no fim do dia também. São superficiais, né? Esse é um outro problema dele. É que eu só consigo listar problemas, não sei se você já percebeu, né? Mas o negócio seria um tipo de terrível, pessoa assim. extrovertida, então? Também, sim. Às vezes o colérico, só que é uma pessoa extrovertida, bastante otimista também, só que mais vazia. Agora o colérico, grande parte das vezes ele também né? Se ele não for um cara tímido, mas aí timidez é outra coisa, né? No caso seria o líder anão chato, sabe? O cara mandão que quer impor suas... Analogias excelentes. Olha, coléricos têm uma facilidade imensa. Uma facilidade imensa em criar confusão, em brigar com as pessoas. Porque eles são mandões e eles demoram muito para ver que estão errados também, né? Eles querem sempre se impor às pessoas. E enfim, o maior problema deles, como eu vou falar mais pra frente, no caso é o orgulho, né? O colérico, na verdade, é bizarro, porque teoricamente, eu já vou falar aqui, tá? Dar um spoiler. O colérico é o melhor temperamento que tem, na verdade. Ele teoricamente não tem defeito. O único defeito dele é a arrogância, sabe? Mas defeito natural ele não tem. Bizarro, né? E o melancólico
é o drogado, né? É o mendigo. As pessoas têm uma tendência. O melancólico é a pessoa que mais tem a tendência mais autodestrutiva, né? É o cara lá que vai pintar o cabelo de punk, vai. Ou também pode ser um baita de um. Ou seja, ou ele Cancelado. Daniel é um Samuel. fudido, ou ele é um mito, assim, ou ele é um herói, entendeu? O melancólico é assim, ou ele é um herói ou ele é um mendigo, entendeu? Porque como ele tem o elemento da terra, ele tem sempre meio que ele sempre é puxado pra baixo, entendeu? Ai, cara. A vida pra ele é muito mais dura, digamos assim. Como ele é a terra, quando você fere a terra é muito mais sensível, não é? Fica uma marca na terra. Quando você pisa no chão, por exemplo, se eu ponho a mão na água, não acontece nada. A água logo volta ao normal. Ela se agita e volta ao normal. Se eu ponho a mão no vento, o vento também não muda nada. O fogo, no caso que é o colérico, o fogo vai me queimar, porque o cara vai ficar completamente colérico, vai querer me matar. Agora, o melancólico... Raul tentando não usar palavrões. O melancólico, como ele é o elemento terra, eu bato nele, ele não faz nada contra mim e fica a marca nele, entendeu? Ou seja, o cara fica quieto e fica pistola, basicamente isso. Ô, Raul, uma pergunta. Pode falar. Você, em relação aos psicopatas, né? Isso ainda é uma incerteza na questão psicológica da coisa, né? Mas há pesquisas afirmando que os psicopatas eles possuem alterações, né, cerebrais que não permitem que eles compreendam, né, certos sentimentos e reações externas para si, né? Então, como é que ficaria a questão dos psicopatas em relação aos temperamentos? Seria outra coisa? Os psicopatas eles são coléricos. Porém, entenda uma coisa. Não é todo colérico que é psicopata. Porém, todo psicopata meio que é colérico. Porque o que acontece? Os coléricos, aí você pode falar, mas o psicopata ele não esboça a reação. Então, no caso, ele tem sentimentos, o psicopata. Porém, ele está num grau de egoísmo tão grande que ele só consegue sentir empatia por ele mesmo. Então, os psicopatas coléricos, ele só consegue olhar para si mesmo, entendeu? Então, algo só fere ele quando ataca a pessoa dele, entendeu? Ou seja, ele tem um temperamento... são pessoas assim... Eu não estou falando dos psicopatas em geral, mas grandes líderes, eles têm essa questão de querer expandir e dominar e alcançar os seus objetivos. Quando o colérico ele coloca um objetivo na cabeça, ele tem um certo defeito, porque, como eu já vou explicar aqui, o temperamento colérico ele é caracterizado por 3 coisas. Primeiro, ele é emotivo, isso é algo bom, porque ele tem meio que o sensor dele funcionando. Ele é ativo, ele faz com que... Ou seja, ele faz as coisas do mundo, ele não tem dificuldade em pôr a mão na massa, digamos assim, entendeu? Ele não é aquela pessoa travada, ele bola pra frente. E ele é uma pessoa que tem uma ressonância secundária. Ou seja, ele tem um pensamento estruturado, um pensamento organizado, mais racional, entendeu? Então, quando ele vê um objetivo, ele vai tentar meio que de tudo, e os meios meio que para ele não vão importar. Como ele é inteligente, estruturado, ele vai tentar manipular as pessoas, ele vai enganar, vai mentir, vai matar. Outro grande defeito dos coléricos, eles podem acabar se tornando muito invejosos. Porque, como eles conseguem olhar para ele mesmo, ele acha que ninguém merece ser mais... por exemplo, ninguém merece ganhar mais do que ele, entendeu? Ele sempre tem que estar por cima e tudo mais. Então, acho que isso responde mais ou menos a sua pergunta. Bem, então os coléricos não é o temperamento perfeito, né? Não, seria. Porque aí, no caso, esse problema está mais relacionado ao... Não é ao temperamento, tem outros fatores aí no jogo, entendeu? Por exemplo, tem algumas doenças que a pessoa tem, como, por exemplo, o autismo, o síndrome de Down, aí já é outra história, entendeu? Aí você meio que... Aí o assunto fica mais complexo, entendeu? Mas seria o temperamento perfeito, porque são pessoas que têm energia para fazer as coisas, são pessoas racionais, estruturadas, e são pessoas que são emotivas também, podem se compadecer tudo, e a emotividade dá um combustível para elas, ou seja, é o temperamento perfeito, teoricamente.
Então, mas voltando um pouco mais, né? Você mencionou que os temperamentos são influenciados pela genética. Então, existe algum banco de dados, alguma pesquisa sobre o temperamento dominante na Terra? Porque se é algo genético, então podemos pressupor que tal etnia, por exemplo, tal povo tem um temperamento específico. Sim, o Matheus ele tocou num ponto muito legal. Sim, maravilhoso essa pergunta, maravilhosa. Sim, Matheus, alguns povos têm temperamentos dominantes. Óbvio, isso não é regra, né? Mas a gente pode analisar, sim, que alguns povos têm temperamentos... Isso é mais teoria de alguns psicólogos isolados, né? Não é nada oficial. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente está falando dos 4 temperamentos, né? Tem temperamento sanguíneo. Quais povos a gente poderia dizer que tem temperamento sanguíneo? Muitos povos mais relacionados a algumas tribos negroides, como por exemplo angolanos, moçambicanos, essas pessoas. Porque vejam as características. São pessoas, né, devido à condição que eles vivem, são países bastante ensolarados. A gente sabe que o sol contribui ali para hormônios de felicidade e tudo mais. São pessoas que têm uma tendência, até por terem sido escravizados, por serem bastante obedientes, bastante dóceis. Esses povos têm uma tendência à obediência, né? Isso é bastante comprovado, assim como o temperamento sanguíneo, ou seja, são pessoas maleáveis, né? Obedientes, e que são muito influenciadas pelo meio, né? A gente pode verificar esse tipo de coisa também. Ou seja, se todo mundo vai, ele vai também. Se todo mundo não vai, não vai. Não se preocupa muito com detalhes técnicos e é volúvel como o vento, fala pelas orelhas. Agora vamos ver outro temperamento aqui. Temperamento... claro, tem variações aí nos temperamentos. Mas sim, o melancólico. Temperamento... peraí. Temperamento sanguíneo, quer dizer, fleumático. Eu vou deixar o seu por último aí, só pra tirar um sarro. Fleumático. O povo britânico. O povo britânico é um povo extremamente fleumático. A gente pode tanto ver isso pela jurisdição britânica, tanto pelos contos britânicos, esse tipo que está enraizado na cultura deles. São pessoas mais introspectivas na deles ali, tendem a conservar suas tradições, não porque têm valores elevados, e sim por comodismo. Você entende a diferença? Eles não querem conservar os valores porque não, é por comodismo mesmo. São pessoas, enfim, não tem como que eu posso dizer, enfim, são pessoas obedientes às suas tradições, não são muito emotivas, tanto que você não vê as músicas britânicas. Mas o rock lá, não sei, isso não é regra durante o tempo todo, né? A estrutura monárquica e tudo mais. Então é um povo fleumático. Agora um povo colérico, né? No geral a gente poderia dizer que os alemães são um povo colérico. Porque afinal de contas, só para você ver, quem conhece um pouco da história básica da Alemanha, sabe que ela nunca foi um país unificado. A Alemanha só foi se unificar meio que no século XIX. E por quê? A gente pode dizer que o temperamento das pessoas de lá interferiu nisso. Coléricos não aceitam ordens, eles gostam sempre de mandar e não de serem mandados, entendeu? Eles só se submetem a pessoas que eles respeitam e admiram muito. Então eles meio que sempre estão brigando entre si, sabe? Aquela dinâmica dos feudos na Alemanha, sempre um brigando um contra o outro ali, nunca entrando em um acordo, então. Mas também a gente pode ver que quando eles se unem, eles fazem um estrago gigantesco, né? Como por exemplo na Primeira Guerra Mundial e outros conflitos aí, né? Sempre brigando, mas enfim. Agora, os melancólicos. A gente poderia dizer que alguns países melancólicos a gente poderia estar mais atrelado a alguns países latinos, como por exemplo a França ou a Espanha também. E a Espanha. Uma forte presença dessas características nessas pessoas. A gente pode ver na França tanto pelos seus contos de cavalaria e tudo mais. Olha a diferença, né? Por um lado, contos de cavalaria, virtude e tudo mais, e do outro lado, romance meloso e chato, né? E sempre contando histórias trágicas, né? Aquele clima francês mais para baixo, mais
É, aquela viadagem toda resumida no final das contas. Cancelado. Né? E aí, Matheus, quer. Então, é interessante isso. História, né? Pode falar. Então, é interessante isso, porque nós vemos países que são mais miscigenados, aí a pessoa pensa, o Brasil. Mas não só isso, por exemplo, os Estados Unidos é um país extremamente miscigenado. Diversos povos lá. Então, o temperamento, ele acaba... Existe uma genética temperamental, se nós podemos dizer assim, que se sobressai, existe alguma pesquisa sobre isso? Porque quando há muitos povos misturados, com temperamentos diferentes, algum vai ter que se sobressair, né? Olha, o que há mistura de temperamentos é verdade. Muitos temperamentos são produtos de mistura. Como por exemplo, mas esse negócio de sobressair, aí já é mais difícil, aí já é mais aleatório. Isso aí não tem nada a me comprovar. Por exemplo, pessoas... um melancólico que se casa com uma sanguínea tem tendência a ter um filho nervoso, que é uma variação do temperamento sanguíneo. Ele é emotivo, ele é primário, ou seja, ele não é estruturado, ele é mais uma pessoa dinâmica, uma pessoa mais extrovertida, porém ele pega a característica do melancólico que é inativa, ou seja, ele é tudo isso, só que ele é uma pessoa com menos disposição, assim, digamos assim, por causa dessa, entre aspas, mescla aí do pai e da mãe. É interessante, porque mesmo acontecendo isso, a gente vê que sempre vai seguir a mesma linha, né? Nunca tem uma diferença gigantesca, assim. Kaique, quer falar alguma coisa? Não, o Kaique ele tá lá no. Então, a minha pergunta, se Não. uma pessoa pode ter mais de um temperamento. Algumas teorias dizem que a pessoa tem 2 temperamentos. Porém, eu descarto, porque a teoria dos 8 temperamentos, ela já formula todos os temperamentos ali, todas as variações possíveis de temperamento. A teoria clássica também ela adere isso. Por exemplo, o cara ele é fleumático. Qual é a característica do fleumático? Ele é úmido e retraído. Só que aí algum fleumático pode ser não tão úmido assim, pode ter um teor mais seco. Entendeu? Aí é uma variação, entendeu? Ou um melancólico pode não ser tão seco, pode cair um pouco de umidade, entendeu? Que muda são esses teores, entendeu? Então não seria tipo algo exato, né? Seria como se fossem os biotipos, então, né? na outra Existem, teoria, mas também tem as variações. Sim, na outra teoria eles colocam um temperamento para cada variação, entendeu? Sim. Aí fica mais específico, entendeu? Entendi. Que nem assim, é que eu falei do biotipo. Mas então... Mas o que define são esses critérios: atividade, inatividade, quer dizer, ressonância, emotividade e atividade. Aí Entendi. existem graus de atividade, graus de atividade, de emotividade e de ressonância. Por exemplo, uma pessoa é ativa, tem escalas de atividade. Isso pode mudar. Por exemplo, às vezes o cara ele é melancólico. Só que por causa da emotividade... o que é um melancólico? Ele é emotivo, inativo e secundário. Por causa da emotividade, ele pode acabar se parecendo em certos momentos da vida dele como um colérico. Porque aquela emotividade impulsiona ele, meio que apaixona o coração dele e faz com que ele comece a ficar mais... digamos assim, ativo, mais pra fora, assim, e aí ele começa a parecer mais um colérico, entendeu? Por causa da variação de... Mas aí ele não é, no caso ele é melancólico, ele tá ativo desse jeito, não é por um fator não, é por causa da emotividade dele mesmo. Então, aí no caso, isso seria o fruto disso por consequência de ações externas, que teoricamente ativam alguma coisa nele, e aí ele expõe esse temperamento. Continue. Mas complementando o que o Matheus falou,
Bornai. Você não acha que as influências externas tenha mais influência do que esse próprio temperamento? Então, cara, mas aí é o caráter. Nossa, Aí é nossa, diferente, achei que você ia porque falar um o palavrão. temperamento. Que Aí vem. Pelo amor de Deus. sei lá. Porque o temperamento ele não muda, o Kaique. Você entende? Quando eu digo Kaique. Então, deixa eu ver que eu entendi. Censura de Ó, novo, obrigado. o Raul, no caso, o que o Kaique falou, eu entendo que o temperamento já é predefinido na pessoa. A ação externa não muda o temperamento, apenas, digamos que, estimula ele, no caso. Não, porque, ó, como eu posso te explicar? O temperamento ele é a estrutura mineral, ou seja, ele é mais ou menos como aquela pessoa vai absorver as coisas que acontecem no mundo. Como que o corpo dele meio que responde Sim. espontaneamente, como é a estrutura básica dele. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o cara que ele é fleumático, ele tende a ser indiferente com essas coisas, ele tende a se fechar no egoísmo dele, né? Ele se fecha ali no próprio egoísmo e fica ali simplesmente com o empreguinho dele, comendo, e comendo, né? O colérico tende a se tornar uma pessoa chata e sozinha, né? Que sempre está com razão e tudo mais. E se tornar literalmente aquele cara inconveniente, que ninguém gosta. Porque o colérico é assim, né? Ou todo mundo ama ele ou todo mundo odeia. Totalmente, assim, não tem... ou ama ou odeia. Sanguíneo tem se a Maria vai com as outras, um fofoqueiro. Outro problema dos sanguíneos é ser fofoqueiro, né? Pessoas sanguíneas, a língua é maior do que elas, né? E o melancólico tende a virar um cara autodestrutivo, um drogado, um suicida, né? Entendeu? Acho que agora a gente poderia dar uma aproximagem. A gente poderia falar melhor de cada temperamento individualmente. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Que agora a gente poderia falar de cada temperamento de forma mais específica. Sua voz Não, espera, Raul, só uma pergunta. Uma pergunta antes disso. É interessante a gente analisar, e hoje em dia, não existiu, né, mas hoje é bem mais acentuado. Existem, como posso dizer, tribos urbanas, né, como dizem. As pessoas elas acabam se comportando, se vestindo, falando, andando da mesma forma, né? Isso estaria relacionado ao temperamento da pessoa ou a um temperamento específico. Por exemplo, pessoas que têm o mesmo temperamento tendem a se agrupar ou não tem nada a ver? Não, depende do... Às vezes tem casamentos de certos temperamentos, entendeu? Por exemplo, o sanguíneo, teoricamente, é o que se dá bem com todos. Quer dizer, o melancólico, o temperamentos... eu vou explicar basicamente. Resumindo. Temperamentos secos tendem a meio que subjugar temperamentos úmidos. Vou dar um exemplo básico aqui. Tem um homem, ele é sanguíneo. A mulher dele é colérica. A mulher dele tem um temperamento seco e expansivo. Ela é o fogo. Ela expande, ela vai pra cima e queima. Ela tem a necessidade meio que, digamos assim, de deixar a marca dela, entendeu? Ela literalmente queima. Então ela vai meio que subjugar esse cara, entendeu? Ele vai num relacionamento, por exemplo. E aí essa questão de atratividade, né? Ela varia muito, entendeu, bicho? Não necessariamente só melancólicos vão falar com melancólicos, coléricos vão falar com coléricos. Na verdade, colérico, se eu falar com colérico, pode sair briga, né? Normalmente é assim. Então, isso aí fica mais difícil de dizer, entendeu? Ô, Raul. Fala. Só fala um pouquinho mais alto, por favor, que o Kaique falou que não tá ouvindo nada. Meu Deus, tá ouvindo, Kaique? Agora tá bom. Mas vocês ouviram o que eu agora. falei, né? Ouviram o que eu falei, né? Agora, mas deixa assim que agora tá ótimo. Tá bom. E aí, alguém vai fazer alguma pergunta mais específica? Não, eu ia perguntar sobre essa questão do que o Matheus levantou mesmo, da mistura dele, sabe? E também, o cara parece estar tá lendo minha mente, sabe? Eu ia perguntar justamente isso também. Se, assim, determinados grupos da sociedade, eles tendem a
tendem a uma mesma Então, coisa. porque a um varia mesmo muito, fim. entendeu? Sim, sim. Por exemplo, um cara que é melancólico, um bicho, ele tem uma variação enorme de possibilidades. Ele pode virar um monge, ele pode virar uma espécie de doomer, ele pode ficar um cara depressivo se cortando no quarto, ele pode virar sei lá, bicho, ele tem inúmeras variações. Mas isso é uma entendeu? teoria determinista, né? Não é determinista, porque o temperamento ele vai variar as impressões que a pessoa vai ter, entendeu? Então, como eu posso dizer? Basicamente a pessoa tem uma predisposição a certas ações, só que os estímulos externos acabam, digamos que, escrevendo como que ela vai reagir a isso. Por exemplo, um melancólico que ele, como você falou, ele é uma pessoa mais pensativa, mais pessimista, coisa do tipo. De acordo com o círculo social que ela tem, isso vai determinar como que ela vai agir para si mesmo. Por exemplo, você falou do monge. Se ele, sei lá, crescer num ambiente religioso, num ambiente que é mais voltado à fé, uma família que vai para a igreja, ele acaba se tornando um monge. Se ele nasce numa família totalmente desestruturada, ele acaba virando um garoto depressivo, louco, perdido. É basicamente isso. Aí varia, né? Aí o caráter ele é uma impressão de ver o mundo. Por exemplo, o melancólico, quando as impressões do mundo vêm para ele tenta sempre estruturar. Ele sempre tenta. Por isso que ele é tão. Melancólicos resistem muito a mudanças. Mudanças para eles nunca são uma coisa muito boa. Eles sempre meio que tentam fazer uma torre com as coisas, colocar pilares, entendeu? Construir vigas. Eles não conseguem diferenciar o que seria mais ou menos uma parede feita de bambu com uma viga. Por isso que às vezes em alguns projetos comerciais, quando há uma mudança de planos muito repentina, o melancólico não gosta, porque ele tem que absorver. Ele olha aquilo ali, a impressão chega nele, só que ela demora, ele fica meio que analisando aquilo por dentro, né? E aí ele meio que estrutura aquilo ali, aí ele cria né, entendeu? Ele ele cria uma estrutura naquilo. Sim, entendo. Os pés no chão. Já o sanguíneo é o contrário, nada pra ele tem estrutura. Ele é meio que deixa o vento me levar, o que for tá bom aqui, muda isso aqui. Eles aceitam muito fácil mudanças, eles se adequam muito fácil. Os fleumáticos também se adequam à mudança, só que eles não têm iniciativa. Então, se alguém impor um negócio pra ele, ele aceita, entendeu? O que vier, ele fica meio assustado, mas ele não tem iniciativa. E o colérico, né, ele faz o que quer, é teimoso. Mas então, mas essa predisposição de ver. Falo que é determinista porque, por exemplo, um que é melancólico, por exemplo, ele tem um leque de opções, porém ele ele não consegue virar totalmente o outro, então meio que ele é impedido pela própria natureza dele, né? Por isso que ele é uma não teoria consegue determinista, mudar, né, não é? o temperamento dele. Ele vê as coisas dessa forma, ele sente as coisas dessa forma, ele sente as coisas dessa forma e vai sentir até morrer, entendeu? Então, teoricamente seria determinista, assim. Você acabou de falar que não é? Nesse sentido, não, eu quero dizer que não é determinista no ponto de vista que vai definir as ações da pessoa. Ele vai agir desse jeito. Não vai. Exato. A pessoa sempre tem um arbítrio, né? Sim. Não, sim, mas determinista nesse sentido de leque de opções mesmo. Não, ele sempre vai ter os sentimentos dele vão ser assim, entendeu? Ele vai... Óbvio que isso pode ser purificado, né? Com a prática das virtudes e tudo mais, né? É claro, tem também a questão das variações, né? Sanguíneos e fleumáticos tem muita variação, entendeu? Melancólico e colérico, eles são temperamentos muito bem definidos, né? Não tem variações, mas sanguíneos e fleumáticos você tem diferentes, entendeu? Por exemplo, tem sanguíneos que não são tão expansivos, não são expansivos, né? Eles são retraídos, mas continuam sendo sanguíneos, né? É porque aí vai ficar muita coisa pra falar, entendeu? Aí... Sim, entendi. Né? Mas então, um jeito da gente comprovar ou refutar essa teoria seria quando a gente conseguir fazer clones, né? Porque
que a gente pega o mesmo indivíduo, Nossa. com os mesmos genes, Começou e coloca ele em Aí é diferentes projeto- situações, né? Operação Storm. Então é loucura. Não, porém esse é o único jeito, né? Consideração, De refutar, sabe, isso aí. refutar mas- ou validar essa teoria. Mas, Quando Kaique, os ETs caírem aqui Kaique. e dominarem a Terra. Fale, homem. só que no caso, já que você tocou nesse assunto, a questão do clone, né? Ela não funcionaria porque o homem tem alma. E você não conseguiria colocar uma alma num clone, porque já está predefinido na existência da pessoa individual ali. Então, você pode até clonar um corpo humano, mas vai ser só um corpo, um pedaço de carne, não vai ter nada lá, entendeu? Porém, a Porque gente tá ninguém falando fez de um clone temperamento até hoje que tá também. presente no gene, não é? Sim, só que a gente tem que ter em mente que o corpo biológico e a alma da pessoa se conectam, se completam, entendeu? Mas a alma não é a mesma pra todo mundo? Oxe, como E? assim? Aí já é loucura total. Não, nem todo. Como assim a alma é a mesma? Cada um tem a sua alma, uai. A alma é Eu tô falando no você, sentido- é individual, Raul. No É sentido individual. que todas vieram do mesmo lugar e, por exemplo, ela não vai modificar sua atitude, entende? A alma não é material. Ou vai. Você entende isso? A alma é como se fosse uma espécie Sim, de. mas movimento. ela influencia. Isso que eu estou falando. Ela Mas a influencia alma, nas mas atitudes. a alma não é uma coisa a mais. A alma é você. A alma é você, é um indivíduo. É, o homem Entende? é o todo, né? Porém, o ele Então, ali tá na alma. então isso que eu tô entendeu? falando. O que a alma não influencia nas atitudes. O que influencia é o temperamento, como a pessoa enxerga o mundo. Então, Como no assim jeito alma de a não gente influencia? A validar. alma é quem escolhe, a alma é quem toma as decisões, é o raciocínio. O arbítrio tá na alma. Então, não faz peraí. sentido o que você tá Então, falando. calma aí. Agora me abriu uma coisa. Me deu um insight agora. Se nós conseguimos fazer um clone, isso refuta a teoria da alma. Tá, mas isso é outro assunto, não vamos entrar nisso aí. Né? Eu poderia refutar você, mas. Por causa que se a alma convém falar é que refutável o por tema tomar é escolhas temperamentos e um não corpo sem escolhas. Projeto Clones. Operação Storm aí, velho. Operação Storm aqui não, tá bom? Caramba. Ah, já tinha até anotado aqui, ó, seria engraçado. Star Wars aí. Mas então, Então já vai, eu acho que. calma, Pode falar. Já que a gente entrou nessa questão de alma e tal, acho que eu não sei quem foi que mandou, se foi muita coincidência de eu ter visto na mesma época, mas se eu não me engano acho que foi o Raul que mandou no grupo uma vez, né? E por curiosidade eu fui pesquisar essa questão dos temperamentos e eu vi muito isso no âmbito católico, né? Você pode explicar essa relação? Não, é porque, como eu já disse, né, a Igreja Católica, os pensadores, os doutores da Igreja, eles meio que absorveram ali muitas coisas do conhecimento da ciência que os pagãos descobriram, né? Tanto a ciência, a física, a astrologia, quanto também filosofia, né? Sim. Isso, no caso, e medicina, então, meio que isso é uma tradição. Alguns meios evangélicos já adotam isso aí, mas meio que acho que isso não é importante, né? Enfim, então, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, quando ele vai, quando ele vai refutar meio que os astrólogos lá, ele cita, né, o Hipócrates e fala da questão dos temperamentos e tudo mais, né? Então é uma tradição bem antiga na igreja, remonta aos pais da igreja, né? Ele meio que Entendi. incorporou isso aí. Ah, então assim, não foi algo criado dentro, mas foi algo adaptado. Sim, não foram os católicos que criaram isso. Ah, Foram os entendi. É porque é um fato, entende? E verdade é verdade, basicamente. É ciência, isso é medicina, psicologia, né? Enfim. Exato. Você não vai negar aquilo que já foi comprovado, teoricamente falando, né? Então, Mas isso O que já, você tá falando? teoricamente não, já foi comprovado. Isso já daí foi é... comprovado? Ou é O uma quê? teoria? São teorias, né? Porque não dá É, mas você ver empiricamente nós conseguimos observar isso muito bem, né? Então não é só sabe uma por que não dá pra teoria no comprovar? papel, Porque por para assim dizer. comprovar, nós deveríamos ver meio que estar dentro da realidade das outras pessoas, entendeu? Tipo, não tem como eu entrar dentro de uma pessoa e ver o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, né? A gente só consegue ver as coisas exteriores, né? Entendi. Porém, eu tava vendo
o Samidana falando, né? E ele falou assim que ele fez um teste Maravilha. pra saber os genes, né? E ele viu que o gene dele era um gene que tinha na maioria dos psicopatas, né? Então meio que, de certa forma, essa parte dos genes e tal, já tá comprovada que pode se manifestar ou não, dependendo do meio que você está inserido, claro, né? Não, cara, não é isso, você tá entendendo errado, mas esse gene tá adormecido nele, você tem que entender o que que tá ativo nele. Exato. O que que tá funcionando, vai, o cara, porque se fosse assim a gente teria os 4 temperamentos todos de uma vez, seguindo sua lógica. E eu Mas acho não isso, é- não é tudo que se manifesta. e é isso que eu acho. Eu não acho que existem pessoas de certas classes, assim, de né, temperamento. não, É tudo não, não, misturado. acha, Não é Kaique classes, acha Kaique. versus Não, eu sei, só foi um 2000 jeito de anos de dividir aí, tradição então, de- qual o nome? Cara, mas Não, isso é porque. você pode ver isso Como com é essa gene? quantidade, cara. Como é um gene, isso acaba se sobressaindo de acordo com, vou repetir a palavra, genética da família, da linhagem da pessoa. Mesma coisa a gente pensar, sei lá, ruivos. Existem diversas famílias que têm o cabelo castanho, loiro, preto, mas tem o gene ruivo lá. E aí isso só vai se manifestar 2 gerações depois, entende? Mas todo mundo tem o gene ali. É basicamente o mesmo, sabe? A mesma É analogia. a genética individual da pessoa, entendeu? Então pode chegar um Mas dia tá que definido todo mundo esses- tem os mesmos genes, adormecidos, e só alguns se Não estão manifestam. levando a lugar nenhum. Próxima pergunta aí. Não vale a pena ficar discutindo gene, porque não tem nem nada a ver com o tema direito. Caramba. Então vai. Mas você não falou que era gene, Raul? A gente pode começar a falar agora do. Tem o sistema endócrino, né? Hum. Isso tem a ver com o gene, né? Porque vai definir os hormônios e tudo mais, né? Sei, sei. Então, agora acho que a gente pode se aprofundar na. Hein, Thiago? Que é, Ui, né? o quê? A gente pode se aprofundar em cada um específico, né? Não, Mas eu, sei que você já definiu bem cada um deles, né? Mas tudo bem. Eu queria Agora saber- cada um fala qual que é o seu. Era Vai isso- lá. Era isso que eu queria Raul, saber. começa. Não, calma aí, calma aí. Primeiro vamos cada um falar o que acha que é, pra depois de um especialista, Raul. mas eu acho melhor Primeiro- o cara já falar, né? Porque você fazer uma autoanálise, É você vai melhor, é melhor ter um uma pensamento autoanálise. meio egoísta teu, aí você vai falando, não, eu sou isso aqui. Não, é claro que é egoísta. Não, claro que não. né, cara? Ah, Não, quando não você é- fazer sua não, não autobiografia, necessariamente. É, claro que é. ego lá em cima. É óbvio Não que é necessariamente egoísta, vai né? ser É um egoísta. chute, eu não sei. Não necessariamente. E egoísmo não é ruim. Então vamos lá. Para fazer essa dinâmicazinha aí, comece o Kaique. Não, começa com o Raul. Olha, Não, eu Raul- vou ser o último, Raul que tem que porque falar, eu ele sou que o sabe mais. analista aqui. Não, o Raul vai falar também, acho como assim. Sim, eu vou ser o último. Vai você, Kaique. Vai logo, Raul, fala logo. Não, vai o Kaique. Não, eu sou o último, porque eu sou o cara que o analista, Vamos pela né? ordem do Discord ali, ó. Vai primeiro o Kaique, depois o Matheus, depois eu e por último o Raul. Vai. Então beleza, vai lá. E eu sou uma pessoa... Cacete, é muito difícil falar isso. Não, primeiro, vou interromper o Kaique rapidinho. Sanguíneos, assim, são pessoas extremamente sensuais, né? Levadas pela sensualidade. Então, assim, só uma dica pro Kaique. Pera aí, eu vou Eu acho que eu tô muito mais pro lado Olha, melancólico. eu vou pesquisar aqui as características só pra ter Mateus, certeza né, e vou velho? mandar aqui no Vou dar Discord, ó. Vocês deem uma olhada. Só pelo aí. nome, Onde que melancólico. onde que você é melancólico? Por quê? Fala algumas características do melancólico. Eu mandei no grupo. Olha, bicho, eu já disse, é o elemento terra. É uma pessoa que tende a ser fechada em si mesma, a se fechar no seu egoísmo e absorver as coisas os estímulos do mundo externo, os traumas e tudo mais, e recolher para si mesmo, e ser uma pessoa mais rancorosa, assim, uma pessoa mais reflexiva. Muito eu. Pronto, é isso, sou eu. Me definiu agora. Tá, mas ela não é uma pessoa expansiva, ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa secundária, ela é bem estruturada. Eu sou pessoa secundária, não sou expansiva. Ela é uma pessoa inativa, ela não... Exatamente. ela não é pra Quem me fora. conhece? Ninguém. Kaique. Bosta, Ai, viu? meu Eu Deus vou do quebrar céu, todo mundo na porrada nessa merda.
1-0. Acabou, pronto, eu sou Ai, meu Deus, melancólico. como que o Kaique... Acho que não, hein? sanguíneo, tá na cara do... Vocês acham que eu sou o quê, então? Eu não sei. Sanguíneo, eu não né? sei. Pelo amor de Deus, né, cara? Melancólico, você não é mal-humorado. A pessoa sempre tem o melancólico sempre é puxado pra baixo. Ele sempre vê meio O Kaique é bem. Uma máscara bem social, se vocês não percebem, né? Kaique- Eu não vou ficar aqui chorando Kaique toda entendeu, hora. Kaique entendeu. Ai, meu Deus. O Kaique tem depressão Kaique, esses 3 Kaique. anos, sabe? A gente não Você é sabe. sanguíneo, O cara se Kaique. corta. Mas você falou que você vive rindo, Kaique, que você é feliz ainda. Corta as coxas. Kaique, você é Risada é volúvel. sinônimo de felicidade. Pronto. O Kaique É. é rancoroso, Fortnite. você tende a guardar rancor das pessoas? É lógico que eu tenho que guardar rancor. Eu sou muito vingativo, Vai mano. matar você. Uma pessoa faz alguma coisa Negativo. errada, O porque Kaique é ser eu escutável. fico martelando aquilo até me vingar. Raul Pior, e não pode vamos tem que ser passar, pior, né? Fica Ó, esperto. Caramba, O hein? cara é bravo, hein, meu? Brabo. Olha, Kaique se corta, né? olha, Esse sou eu, hoje é a vida, né? Não posso Olha, fazer nada. mas aí a gente entra numa questão complicada, né? Porque assim, quem conhece mais sobre o Kaique, o próprio Kaique ou o Raul? Né? Tem essa questão. É aquela história, né? Tem certos tem certos quizzes aí que o cara faz aí feito por que meio que é um teste de temperamento. Se depois quiser eu mando pra Me você. manda. Agora é o Matheus. Vai lá, o Matheus. Matheus aí. Me manda. Olha, aparentemente, Matheus. de acordo com tudo que o Raul falou, eu me vejo uma mistura do colérico e melancólico, né? Não sei definir bem. Então, Porque tem muitas características coléricas que batem e melancólicas também. Então, Como, por exemplo, o quê? Diz aí, por exemplo, o Ixi, quê? agora o pau come, hein? não, bem, ó, na questão do melancólico, eu vejo que eu sou bem. Sensível, gente. Ei! Não, Menino não, cala a boca. sentimental. Eu sou bem. Né? Eu, Sua bem, voz, bem cortou, sua pensativo. voz cortou exatamente no momento que você falou. É bem aqui? Eu sou bem teórico, eu sou bem pensativo, né? Bem, teoricamente eu sou um pouco na minha, não fico. Não sou tão. Amargurado com a extrovertido. vida. Sofreu Burro. demais. Moleque branco, hétero. Vai, continue. É um branco hétero. para e um de ser preto gay, por favor. Ó, falou minha etnia aí, o pessoal tá louco. Enfim. Cis. Acabo sendo um pouco mais fechado, né? Então, teoricamente, eu entraria no negócio antissocial, sei lá. Se bem que eu não me vejo depressivo, coisa do você tipo, é né? introvertido, sim, Mas- você é introvertido, porque introvertido não é necessariamente o cara, porque não confunda introversão com timidez, não é a mesma coisa. Timidez é uma coisa, introversão é outra, entendeu? Não é. Eu acho que é a mesma coisa. Não é Não, tímido, não, não. necessariamente. Então, continuando. Na questão do melancólico, Introvertido, ele não leal consegue também, se eu comunicar. Depois Eu o sou Kaique bem- fala que é, depois o Kaique fala que é melancólico, o cara sai falando qualquer asneira, é a primeira coisa. então. Voltando aqui. Mas que leal, Que vai matar eu me todo vejo. mundo nesse grupo. Ai, quebrei a caneta. Fala. Eu me vejo bem leal, sei lá. Agora, na questão do Melancólicos são colérico, né? Eu muitas vezes acabo sendo bem, sei lá, vaidoso, até um pouco mesmo sarcástico, né? Não, mas vai E dar em prático. todo mundo, né? Então, dane-se. Eu tô vendo aqui pelo mapinha. Eu também tô Olha aqui pro baseando mapa. pela explicação e pelo Então, mapinha. mas ó, entenda, Exato. Matheus. É o que eu já disse. Eu acho que eu não disse isso antes, né? Enfim. É o que eu já disse, acho que não O disse. melancólico, o melancólico, ele é a versão broxa do colérico, digamos assim, entre aspas. Então, como eu disse antes, ele é seco, só que ele não é expansivo, ele é Versão retraído. Então broxa de ele é secundário, ele esquematiza as coisas, ele é emotivo, só que ele não é mais introvertido, entendeu? Isso causa toda a sua melancolia e tudo mais. Aí você falou, mas às vezes eu sou não sei o que. Então, isso é por causa da Acho que emotividade. todo mundo é um pouco melancólico, mano. O melancólico... Não tem um pouco disso. O melancólico e o Kaique não é melancólico nem a pau, meu. Ó, o melancólico e o colérico,
cara às não vezes aceita as que eu sou pessoas sad se boy. parecem muito, entendeu? Cala a boca, Kaique. Às vezes os dois acabam se parecendo muito. Mas o que diferencia é isso aí, meu. Porque não existe mistura de temperamentos. Aí, às vezes, por você estar com a emotividade alta, a sua vaidade meio que, enfim, aí você pode acabar se achando um pouco mais vaidoso, ou às vezes você pode acabar perdendo a cabeça, ou acabar ficando mais ativo, perder a cabeça entendeu? complicado, é desse tamanho. Entendeu? Mas é a sua emotividade. O melancólico. Cala a boca! O melancólico e o colérico, em certo ponto, eles se parecem, entendeu? Porque é assim, basicamente, o que move o colérico, os dois polos, né, os polos seco e o polo úmido. O que move o colérico, o colérico e o melancólico é a paixão da ira. A raiva é que move os melancólicos e os coléricos. Já os eu sou daqueles caras que quando alguém fala assim, te desafio, você não vai conseguir, tô nem aí, é isso que me motiva. Tô nem aí, vai ficar Tá interrompendo. bom, sou melancólico mesmo, eu acredito nisso agora. Tá bom, cara. É, galera. Meu Deus, né? Muito. Então, aí, já o que vai definir pros fleumáticos e pros sanguíneos seria mais o medo, né? O medo que move eles. Bem, então, basicamente eu acho. Eu sou melancólico, vai. Thiago agora. Você é melancólico bem puro, na verdade, né? Agora vai o Thiago. E o Matheus pode ser pra você? Que preconceito puro, é esse? Mais puro, entendeu? É o quê? O que você falou aí, Kaique? O Matheus pode ser melancólico, eu não posso, não? Preferências. Olha, só um sanguíneo ia falar um negócio desse, querer cortando os outros, não deixando os outros falar. Você tá chamando o Kaique de sensual? A fraqueza dele é a sensualidade. Eu não tô falando que ele é uma pessoa sensual. Tá. Ele é muito mulherengo, entendeu? Alguma coisa do tipo. Tem essa tendência. O Kaique é bem voltado aos prazeres carnais, né, Kaique? Ele tem uma visão muito errada de mim. Agora vai o Thiago aí. Eu não vou cortar nada, eu só dou risada. Né? Eu racho o bico desses episódios. Os caras começam a discutir, eu começo a dar risada aqui. Vai ser... Eu acho que o Kaique, sabe por que ele acha? Ninguém vai ver isso daqui, não. Kaique, você é nervoso, Kaique. Nervoso é uma variante do sanguíneo. Só que em vez dele ser ativo, é um sanguíneo inativo. Só que você continua sendo uma pessoa primária, velho. Você é uma pessoa espontânea. Você não é... Tipo, você ser uma pessoa primária não é você ser uma pessoa burra. Santo Agostinho era primário, porque ele também era nervoso. Isso não torna ele um cara burro ainda. Primariedade não é que todo cara que é secundário é inteligente, todo cara que é primário é burro. Não. É mais é uma pessoa mais espontânea. Você é uma pessoa espontânea. A sua face, ela tem bastante expressões, você expressa bem suas emoções. Você dá gritos de alegria. Detalhes, hein? Então, o melancólico ele não consegue expressar muito direito as emoções. Ele tem a cara dele, parece que os músculos não correspondem a... Enfim, agora vai o Thiago. Eu tive que aprender a fingir, né? Bem, agora o Thiago aí, vamos lá. Olha, cara, com base na explicação e na leitura aqui desses dois aqui que eu tô achando, que eu li várias vezes pra ter um pouco de certeza, eu acredito que eu seja um pouco de fleumático com colérico. O que vocês acham? Olha, eu acho que você... bicho, você é meio difícil saber, mas colérico você não é. Porque você, por mais que não pareça, você não é uma pessoa ativa, Thiago. Desculpa te decepcionar. Não é porque você faz muitas coisas que torna você uma pessoa ativa. Você tem problema, você se revolta com a sua inconstância? Não. Como assim? Pra fazer preguiça? Se eu me revolto com a minha preguiça? Você se sente indisposto pra fazer certas coisas que você, enfim, ia querer, mas... Não. Você depois de realizar trabalhos grandes se sente muito exausto e tem que ficar depois você ficar um dia inteiro trabalhando numa coisa, você quer ficar um dia inteiro dormindo? Não. Vamos fazer como se fosse o Kizura aqui, vai continuar. Mentira, ele todo dia fala que vai dormir na rede. Mentiroso, cara. O cara dorme de tarde. Baiano. Eu tenho justificativas. Né, eu, no momento, eu tô morrendo de dor, meu corpo tá todo doendo por causa dos treinos.
e eu tô dormindo muito mal durante a noite. Vocês esqueceram? Eu tô com insônia também. Então o mínimo que eu posso fazer Então, mas aí que tá, pra não colérico entrar- não precisa de muito... pra não Você entrar... vai morrer, Não, hein? deixa eu falar. Você vai morrer. Pro meu corpo não entrar em um colapso completo, eu preciso ao menos de umas 2 horas de sono à tarde, né? Porque eu dormindo 3, 4 horas da manhã, acordando às 7, não vai dar muito bom. Então, isso não é um argumento não, viu, Bornai? Continua a explicação. Não, mas o Raul falou que o Daqui a pouco colérico eu não precisa. O cara o vai colérico morrer, dorme sabe? menos, né? Você sabe. Oi? Quem dorme mais assim, o colérico não precisa dormir muito mesmo. Então, pra ele indisposição é uma coisa meio... que Mas não é existe. indisposição mesmo, não. E tem- É o corpo que tem que recuperar. Hipertrofia. Mas o corpo dele, cara... Hipertrofia, É cara. isso. Ai, meu Deus do céu. Hipertrofia, Ó, você não- o seu andar... O Thiago quer porque quer ser colérico, não, né? eu não quero, mas Impressionante. eu tenho que me justificar. Você é emotivo, porque o colérico é emotivo. Todo mundo né? quer ser Thiago não colérico, né? parece ser. Ai, ai. Vai, dá uma recapitulada na emotividade. Você é emotivo? Você é emotivo? A emotividade é o alarme, meu. Não tem necessariamente relação à exteriorização de sentimentos. Não é mais ou menos um alarme que apita conforme certas coisas. Por exemplo, você vê uma coisa, aí vem aquele... Você vê uma coisa má, entendeu? Aí você fica indignado e meio que vê um fogo dentro de você, assim, fogo da ira, assim, quando você vê alguma injustiça, por exemplo. Depende do caso. Ou simplesmente dane-se. Não, aí não. Nesse caso, É não. meio difícil dizer, né? Então, por isso que, porque eu tô falando ali. É que você parece ser introvertido, entendeu? Colérico não é introvertido. Eu não sou Ele é introvertido. extrovertido. Ah, não. Você é introvertido. Sabe qual é a verdade? Todo Eu mundo sou tem um pouquinho introvertido? de cada um. Essa é a verdade. Não é introvertido, Você- fica no eu canto sou da sala eu sou ouvindo introvertido desde música. quando? no- Fala Aqui é a com- prova. É que hoje você, Thiago, você é adolescente. Então, assim, você meio que já... O seu caráter, você já viu muita coisa que tem que ser um homem decidido. Isso meio que você absorveu no seu caráter. Mas olha quando você era mais novo. Acho que uma grande coisa é fácil pra você olhar o temperamento é olhar quando você era criança. Você não dizia que você era o cara que ficou um ano inteiro no fundo da sala lá sem falar com ninguém. Claro, um bando de Então, assim, isso não- retardado noia na sala. Você acha que eu vou me misturar com aquelas... Emo gótico. fotinha do Discord que eu tô Cancelado. O Thiago é difícil saber. O Thiago é difícil Não, saber. então, Mas eu quando é concordo. colérico não parece. Eu né? não tô querendo me jogar, não, eu sou o melhor, como que fala? Temperamento. Não, eu tô na dúvida também, entendeu? Porque assim, olhando os dois, os defeitos e qualidades, em alguns eu me enquadro mais, em outros não, entendeu? Aí por isso que eu... Mas tudo bem, né? Eu não sei, mas às acho vezes é que meio eu sou mais difícil, às puxado vezes é pro meio fleumático mesmo. Eu Porque acho. você pode ser decidido, sabe por quê? Porque você simplesmente escolheu isso, entendeu? Porque o fleumático, ele é ativo, entendeu? Sim, sim. Só que ele é lento, entendeu? Então meio que ele tem que estruturar o negócio na cabeça. É meio que ele faz igual um robô, entendeu? Não, Tipo, ele pega a informação, processa, né? Eu acho que eu sou mais puxado pro é uma fleumático. pessoa indecisa, viu? Você é indeciso? Não, Fica meio difícil saber. não sou indeciso. Olha, eu não sei se você é indeciso, só você poderia dizer isso. é Não, meio difícil vocês saber. conviveram comigo por 3 anos. 30 minutos Vocês atrás a gente estava acham... discutindo aqui sobre. Não, mas a gente conviveu junto por 3 anos. Vocês acham que eu sou indeciso? Eu não me acho indeciso. Não sei. Olha, Não sei. Aí, ó, silêncio. você sempre pede opinião, né? Então, Não, mas eu peço opinião porque tem que ver a opinião dos outros, né? Dependendo do que for. pra confirmar alguma coisa que você não tem certeza, né? Então, Não, por exemplo, que nem aqui a gente tem um podcast, eu não posso tomar as decisões e dane se vai ser isso. Que nem a gente teve uma reuniãozinha hoje, entendeu? Depende. Porque assim, a indecisão, né? Pedir opinião, esse tipo de coisa, não é sinônimo de indecisão, né? Eu acredito que seja uma pessoa indecisa, aquela que realmente precise muito. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acredito que uma pessoa indecisa seja aquela que realmente dependa muito dos outros para tomar atitude, para tomar iniciativa, para realmente tomar decisões, entende? então, mas aí é uma pessoa emotividade, dependente, entendeu? né? Não tem o ímpeto, né? Aí ele fica meio que dependendo só do raciocínio. Aí É uma pessoa mais lenta, né? É. Mas não sei. Bem, Chega numa eu também não incógnita. sei, não. Então Sei lá. você se considera fleumático. É.
Acho que sim, né? Agora, Raul, dê o seu veredito sobre tudo. Aí o Raul fala, eu sou colérico, vocês são uns merdas. A risadinha confirma, hein? Tem que falar o meu agora ou eu só falo de vocês? É, Fala um pouco seu, mais alto, né? Fala o seu aí, só Vou falar só o de vocês, então. Né? Não, o seu. Não, primeiro ele confirma o da gente. Aí, vamos fazer o seguinte. Kaique Ramos, Primeiro ele confirma o nervoso, que ele vai acha, falar de o acordo com nome, o conhecimento dele. E aí ele fala o dele ó, e nós confirmamos. Tá bom. Vocês esse querem ver uma... posso expor... Eu vou expor uma pessoa indiretamente aqui pra mostrar quem é um tipo de colérico. Mais ou menos quem é um colérico, pra vocês terem uma cuidado base comparativa. aí, né? Eu não vou expor nomes, né? Mas vocês sabem uma garotinha que era ligada ao nosso grupo, de uma estatura baixa. Nossa, beleza, cancelado. Boa, Raul. Olha a merda, hein? Você não quer falar mais o nome, o sobrenome, não? Não, você sabe quem é, né? Claro que eu eu sei. não posso pôr o nome das pessoas aqui, eu não posso. Eu fui sarcástico, cara. É que ficou muito Tá bom. claro, se ela ouvir isso... Continue, Raul, continue. Então, essa pessoa que vocês conhecem aí, ela é colérica, sem dúvida. Colérico. Então, É. ela é colérica. Uhum. Então é mais ou menos Ela é isso, mesmo. um colérico. Então Eu fala tenho da gente certeza aqui, disso. Raul. Confirme ou... Então o Kaique Ramos é tipo um nervoso no máximo, né? Nossa. Se bem que ele fazia academia também. É um sanguíneo, né? Tá dentro do sanguíneo. O Matheus realmente é isso mesmo que ele falou. O que é? Melancólico mesmo. É, isso mesmo. Mas tem Thiago- alguma coisa mais ou é certo Carvalho melancólico? Não, é certo. Isso aí. Você é o mais certo aqui, na verdade. Na verdade, o Kaique também tá bem óbvio, né? É só eu que sou a incógnita. Do Thiago é difícil saber, né? E provavelmente ele é fleumático, então, porque quem absorve os mais difíceis de descobrir temperamento são eles, né? Porque eles meio que não... meio que depende mais do caráter deles, já que eles não têm coisas muito bem definidas, né? Não, e que nem eu tô olhando Então, aqui, porque assim, dando um gancho no assunto, né? Algumas dessas coisas que estão nos dois ali, com base na listinha, né? Elas podem ser aprendidas, né? Você acha que isso, tipo, pode fazer com que... Sim. haja Por uma exemplo, alteração? esse negócio de guardar rancor. Não necessariamente, tipo, um cara que é melancólico, ele vai ser rancoroso, entendeu? Sim. Porque, tipo, você escolhe isso, entendeu? Então aí é uma mistura. E como o Thiago é mais... então acho que ele é fleumático mesmo. Se ele fosse colérico, ele ia ficar enchendo nosso saco, ele ia ficar toda hora mandando e não é assim. Então, Eu vou fazer um porque check. fleumático é mais broxa mesmo. Eu acho bem quando o cara fala Bom, uma então dessa. vocês querem ouvir o meu, então. Vocês querem ouvir o meu, então. Claro, vamos ver o esfrega na nossa cara. Não, primeiro diga o que você acha, né, Raul? Ele já falou do nosso. Porque eu já disse, o cara Não, tem o Alzheimer agora. Então, eu acho que ele é fleumático, cara. Entre ou ele é apático ou ele é fleumático. O apático é uma variação do Não, você, Raul, o que você acha que tu és? Então, é o que eu ia falar agora, né, animal. É que tá muito Olha, baixo aí, eu não vi O direito. cara tá É o que eu ia falar agora. O cara tá completamente Estão me ouvindo fora bem? do- Estão me ouvindo bem? Uhum. Bom, no início eu achava que eu era fleumático, justamente por esses motivos, né? Gordinho, muito indeciso, um homem extremamente indeciso na vida, não toma iniciativa para muito pouca coisa, tenho muito preguiçoso, né? Devo admitir. Preguiçoso, é claro, para fazer as coisas que eu não gosto, as coisas que mas eu sou preguiçoso porque eu odeio, né, esse tipo de coisa. Né? Não é uma preguiça crônica. Então, no caso, acho que eu seria... É, Ai, que merda, viu? Eu acho que eu seria melancólico. o pior temperamento. Nossa. Melancólico mesmo, bicho. Aí, é. Eu acho que é isso mesmo. O cara fala que é o pior só porque tá junto com o Kaique, tá vendo? Ah, é. Nossa, Não isso. tá junto com o Kaique, não. O Kaique? Ah, Eu, é, o achava- Kaique é eu sanguíneo. realmente acho. Não, eu o Kaique achava é que eu era sanguíneo. fleumático, Desculpa, entendeu? confundi. Ó, Aí, eu- confuso, humor- indeciso. Ó, o meu humor sempre foi Não, bem confundi estável. os nomes. Fleumático sempre tem um humor bem estável, né? Bem na média. E antes da ETEC eu era assim, né? Fleumáticos também são indecisos e não criam encrenca, são
modeláveis de acordo do meio, então, eu sou isso aí, mas não, eu acho que eu sou melancólico mesmo, justamente por causa da reflexão, e eu também sou emotivo, né? Só que aquela história, o melancólico ele é emotivo, só que ele é, digamos assim, que é difícil, entendeu? Ele se emocionar com alguma coisa, mas quando ele se emociona, aí é intenso, mas eu não me emociono fácil. Algumas coisas já mexeram bastante, entendeu? E eu fico fixado nas coisas. Eu sempre, na hora que eu vou conversar com as pessoas, eu sempre estou buscando algo da minha experiência de vida. Meio que eu sempre estou recolhendo ali na minha memória. Eu fico facilmente preso em meditações e reflexões autodestrutivas também, né? Então, eu não tenho não sou ativo, né? Tá na cara, então acho que é isso mesmo. Que vocês acham que eu tô certo? Raul se autodeclara passivo. Bem, então. Eu acho que realmente é isso mesmo, Raul. Nossa, mas eu saí daqui. Eu pensava que não, o Raul vai explicar. Eu vou sair daqui esclarecido. Sair daqui mais. Não, você foi Sai com mais Não dúvida. tenha dúvida, não. Sai com Você mais não tenha dúvidas. dúvida. Tá bom, eu vou me informar, eu vou fazer o Kiz no Kizura ali, que é, Sim. é na certa. É Kiss.com.br. o Kizura. Que aí é Aí certeza. qual personagem do carrossel você é? Pior que eu fiz um teste hoje, antes do podcast, e uma das perguntas. Quando eu vi essa pergunta, eu nem dei bola, nem terminei o quiz. Uma das perguntas era pra eu escolher um dos personagens. Quer ver? Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho pra vocês. Era pra eu escolher um dos personagens de um filme, lá, algumas coisas assim. Quer ver? Ó, eu tô procurando aqui pra vocês verem o absurdo. O que isso influencia aqui, eu achei? Eu não vou conseguir ver se for no WhatsApp, né? Não é no WhatsApp. Pô, Não, eu não vou conseguir mostrar porque é no fim do teste, eu não tô com paciência aqui pra fazer de novo, né? Mas acho que era a última ou penúltima pergunta, era, qual é o seu personagem preferido, alguma coisa assim. sempre tem esses negocinhos, né? Sim. Sempre tem esses negocinhos. O Kaique falando que é melancólico. É uma piada um negócio desse, mas é pra fazer rir um negócio desse. O Kaique pode ser qualquer coisa, só não pode estar no mesmo grupo que o Raul, né? Aí já Bicho, é só você usar um pouco de lógica prática, né? Meu Deus do céu. Olhando assim por cima mesmo, eu não sei de nada. Não, o Kaique é sanguíneo mesmo. Ó, vamos ver os defeitos. Nossa. Ele é exagerado, barulhento, egocêntrico, é indisciplinado. Lascivo. Caramba. Não, então vamos expor aqui, vamos encerrar o episódio depois do Bicho episódio. falando mesmo. Vamos expor, vamos Expor o fazer o seguinte, sentimento. vamos encerrar o episódio, depois do episódio a gente vê os defeitos de cada um e vê quem tá certo, quem tá errado. Aí eu vou fazendo aqui no Paint e vou É anotando. melhor mesmo, é melhor. Beleza? Melhor. Esse foi mais um episódio. Mas resumindo, o colérico é o melhor temperamento, então Obrigado, Raul, obrigado. é o que tem Bem, mais energia. no tá, meio do pra fazer as encerramento, coisas, então é o melhor. Encerra aí, E Matheus. sanguíneos falem menos, né? Encerra aí pra nós, Matheus. Quem encerra? Quem O encerra? Matheus, né? Porque eu fui interrompido. Bem, Eu posso encerrar. então então. esse foi mais um episódio do ASCDM Podcast. Não se esqueça de se inscrever na nossa página do Instagram. Dê uma passada no Spotify também, se você está no YouTube. E se você está no YouTube, e se você está no Spotify, dê uma passada no YouTube. Nós também temos um Twitter que não é tão utilizado assim, mas se inscreva lá também. Então é basicamente isso, pessoal. Até a próxima. Se inscrever no Instagram.